Olá, queridos e queridas, seja muito bem-vinda no Ar com a Sinara, um podcast focado em trazer pessoas que fazem acontecer para falar sobre bastidores das empresas, negócios, marketing, vendas, sem muito blá blá blá, sem filtro, de forma leve e suave. O meu nome é Sinara Rodrigues, sou fundadora da Plus Imobiliária, C7 Incorporadora, CM Marketing e tenho como função na minha vida levar conhecimento para o máximo de pessoas possíveis, para que elas possam ter liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. E para isso, resolvemos falar aqui, nesse podcast, sobre o que deu certo na minha vida e na vida dos meus convidados. Aqui você conhecerá pessoas de diferentes ramos do empreendedorismo e vai ter uma visão de como é começar do zero e chegar ao topo. Se você já faz parte dos empreendedores, já trabalha com isso, se sinta à vontade, se sinta em casa. E se você não é e não manja muito do negócio, mas tem vontade de saber mais, de entrar de cabeça, entre nesse mundo maravilhoso de empreender, fica à vontade. Prepare seu lanchinho, prepare seu café, seu chá, seu energético, um vinho, sua água e um papel e caneta, porque os convidados são de peso. E eu tenho certeza que vocês vão tirar muitos insights valiosos aqui. Meus queridos e minhas queridas, eu tenho o prazer e a honra de ter um convidado de peso. Nós vamos ter uns insights maravilhosos e eu quero apresentar vocês hoje Joseph Madeira. Ele é um empresário renomado no cenário tocantinense, destacando-se como CEO do grupo Jorima e presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas, a CIPA. Além de sua atuação empresarial, Joseph Madeira é reconhecido como palestrante e influenciador na área de negócios, compartilhando as suas experiências e insights para inspirar outros empreendedores. Joseph, sinta-se em casa, é um prazer ter você no Ar com a Sinara. Meu querido, que honra, seja muito bem-vindo. Olha, queridos e queridas, eu tive a oportunidade de conhecê-lo na academia. Ele é super fitness e acorda 5 horas da manhã. Antes de eu começar a fazer perguntas que eu quero muito saber sobre a vida dele, sobre o trabalho, sobre como ele iniciou a carreira, eu já tinha observado ele na academia, cedo, pontual. E eu falo, nossa, uau, que bacana. Ele malha com um personal que eu super admiro. E eu fui num evento. E lá com a minha amiga, que inclusive é uma amiga do coração, a Ana Paula. E a Ana Paula, meu Deus, eu preciso falar com o Joseph. Sinara, ele é um grande empresário. E ali ela falou muito bem de você. E eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da sua história. E aí, muitas vezes, você não tem a oportunidade de conhecer a pessoa, encontra na academia e é tão rápido e você não fala. Porque você fica tímida e muitas vezes você dá um sorriso, enfim. Aí quando alguém comenta e fala, você é como se tivesse um sol abrindo, aí você começa a perceber. Eu falei, ele vai ser o meu convidado no meu próximo podcast. E ali eu coloquei no meu caderninho de conquista. Então eu estou explicando aqui para vocês saberem que quando você admira alguém e você tem vontade de que ela participe da sua história, você tem que ir lá falar, perguntar se a agenda é compatível e não ter timidez. Então, antes, né, eu quero já perguntar aqui para você poder falar um pouquinho. Me conta um pouco como que iniciou a sua carreira empresarial, seu começo. Fica à vontade. Antes de tudo, expressar minha alegria de estar aqui com você. Eu acompanho seu trabalho profissional, esse trabalho de influenciadora, de contagiar pessoas. Obrigada. E eu ficava dizendo, poxa, eu preciso ir lá, ficar no ar com a Sinara, né? E aí, cá estamos nós. E agradecer a você pelo convite, Obrigada. agradecer a você que está conosco. Agradecer a Ana Paula, né? A Ana Paula foi, no caso, o anjo que viabilizou. Nós nos encontrávamos na academia. Isso. Mas foi a Ana Paula que motivou, talvez impulsionou você Correto. a estabelecer esse contato que me proporcionou estar até aqui. Perfeito. Então, todos nós que, de alguma forma, lideramos, que temos esse papel de dirigir empresa, de conduzir uma jornada,
Nós não somos sozinhos, sozinhos nós não Não somos. seremos nada. Nós precisamos de pessoas, de anjos da guarda. Perfeito. E alguns a gente nem, às vezes, tem contato, às vezes nem tem oportunidade de agradecer aquela torcida que ele tem, aquele carinho, Sim. aquela generosidade, que nem é o caso específico da Ana Paula, por isso até que eu faço questão de cumprimentá-la com muito carinho. Foi muito bom encontrar com você, com a Sinara naquele dia, naquele evento, nosso querido amigo Daniel Pereira. Sim, querido. Muito bacana. Pois bem, a minha tem dois inícios aí, né? Tem o início de jornada como despertar, talvez, como ser humano, e depois o despertar como empreendedor. Perfeito. Quando a gente fala de empreender, até a gente tem um projeto que a gente diferencia, o título é Empreender do CPF ao CNPJ. Perfeito. Depois eu até conto, eu conto sobre isso também na minha vida. Porque você começa primeiramente empreendendo como CPF, como ser humano. É quando você se desafia a dar o seu melhor. Perfeito. A fazer a diferença, a contribuir, a escrever uma história, a escrever uma reputação. Perfeito. Então você passa a empreender com o seu CPF. É assinar SA, né? O Joseph SA, quando nós começamos assim. Iniciando como CPF, eu acho que eu comecei desde muito cedo. Desde quando eu lembro que eu trabalhava num dormitório como porteiro lá em São Luís do Maranhão, e eu observava que os hóspedes acordavam tipo 6:30 para as 7, e as pessoas que limpavam os banheiros, as funcionárias, elas chegavam mais ou menos nesse horário. Então era comum os hóspedes estar querendo entrar ali no banheiro e elas estarem lavando ainda. Aí eu observei ali uma oportunidade de poder contribuir indo além da minha obrigação. Perfeito. Então eu que já acordo sempre cedo, 5 da manhã, então eu acordava e ia lavar os banheiros, de modo que quando os hóspedes vinham mais cedo usar o banheiro, já estava limpo. Incrível. Isso agradou muito a proprietária do hotel e fez ela passar a me olhar e me cuidar de uma forma diferente. E eu identifiquei ali a importância da gente ir além da nossa obrigação. Perfeito. Não tem como você fazer a diferença se você não se dispuser a ir além da sua obrigação. Essa talvez seja a forma mais imediata e mais simples e mais econômica de empreender, porque só depende da nossa atitude, da nossa boa vontade. Eu acho que foi ali que eu comecei. Uau! Perfeito. O over deliver. Então, é quando você tem essa visualização de que você só vai se destacar, não é pelas suas habilidades, mas pelo que você entrega a mais. Então, eu concordo e assino embaixo. E eu sempre falo isso para o meu time, para as pessoas que estão ao meu redor, que o que aonde você está, é aonde você vai ser uma luz. Então, você tem controle, aquele poder do controle. Você não tem controle da chuva, da economia, mas você tem controle de onde você passar, com um sorriso, chegando pontual, organizando o seu trabalho melhor, com o seu CPF. Sabe, a minha avó, ela falava assim: filha, você sempre tem que deixar uma luz na sua janela e na sua porta. Então, nunca feche uma porta. Então, automaticamente, inconscientemente, ela já trabalhava isso comigo, no CPF, como empreendedora. Sim. Porque quando eu nunca fecho uma porta, sempre seja humilde com o outro que passa próximo de mim, eu posso voltar sempre, porque você nunca sabe se você vai fazer negócio com aquela pessoa. Sim. Futuramente. Sim. Correto? Perfeito. Então, ela sempre pregou e ela sempre falou comigo também uma frase que eu carrego comigo, que marcou comigo. Ela falava, a gente ficava na fazenda, e ela falava, você tem que ser sempre grato. Sempre grata com tudo que você tem. Mas você não pode ser conformada. Sim. Então isso também ficou enraizado. E por que eu estou contando esses pequenos 2 trechinhos da minha vida? Porque a audiência que está assistindo, ouvindo, que tem o seu filho, independente das suas circunstâncias financeiras, independente de onde você vai, não é o dinheiro que faz você. Como você acabou de falar, é a sua entrega. Encontrar ali a dor
de algo. Por exemplo, você viu que precisava ficar mais limpo. Para você ser destacado, você entregou um pouco a mais. E se todo mundo tiver essa visão, você cresce um degrau, você sobe um degrau, né, Joseph? Sim. E aí, logo depois, quando você saiu dali, que ela percebeu, você foi chamado? Você teve, ou você saiu e logo depois veio para Palmas? Me conta, depois que você saiu, como que você chegou a Palmas? Como que veio a capital, o nome Capital Palmas, que você falou, não, é ali que eu vou estruturar, casar, ter minha vida, minha empresa? Ou Certo. precisou ainda... A nossa jornada, ela é construída como se fosse uma corrente em que vários elos vão se formando e aí essa jornada vai sendo construída. Esse episódio que eu mencionei do dormitório, ele é extremamente importante e nesse período que eu lá fiquei, eu tive um outro episódio marcante. Eu tinha um sonho de infância de ser locutor de rádio. Esse sonho nasceu porque lá onde eu... interior do Maranhão, onde que eu nasci, minha avó, fui criado pela avó. Assim, eu também. Olha aí, olha as coincidências. Aqui. Eu fui criado pela minha avó, e aí, naquela cultura ali de quebrar coco babaçu, era uma cultura muito humilde. E a minha avó, ela falava assim, meu filho vai ser alguém. É uma frase que sempre me marcou. Então, em meio àquela escassez, em meio àquelas limitações, a minha avó falava costumeiramente, meu filho vai ser alguém. E essa frase, então, passou a ser como um ponto de luz, um horizonte. Perfeito. Eu acreditava que, de algum modo, em algum momento, a mão poderosa de Deus iria chegar até ali, me tirar dali, transformar a minha vida. E eu ficava dizendo, mas o que é ser alguém? E aí eu olhava ao redor, minha vizinhança, meus parentes, um era juquireiro, outro era vaqueiro, outro era quebrador de coco, babaçu. E eu pensava, não, isso não é ser alguém, eu preciso de algo mais. Mas a única pessoa, a única fonte de inspiração que eu tinha naquela época era que a minha avó gostava de ouvir rádio. Então tinha os locutores, e tinha um deles muito famoso, chamado Jairzinho da Silva. Toda tarde ele estava no ar. E aí todo mundo, quando era 4 horas, todas as rádios vizinhos estavam sintonizadas. E as pessoas falavam do Jairzinho como se fala de um vizinho que a gente esteve ontem à noite com ele, ou que tomou café hoje cedo. Havia uma intimidade, uma proximidade, apesar de elas não conhecer. O cara morava em São Luís, não tinha nada. Né? Mas essa era a conexão apenas pela voz. Na época não tinha nem como ver o rosto. Aí eu pensei, poxa, Jairzinho, ele é alguém, é isso que eu quero ser na vida. Então eu passei a sonhar em ser locutor de rádio. E fui com esse sonho. E o sonho, ele tem uma função. Ele é aquele alvo que lhe motiva a ir em frente, né? A você acordar mais cedo, a você estudar. A esperança, né? A esperança, ele desperta isso em você. Uhum. Eu lembro que eu tinha sonho lá nesse dormitório, além desse episódio aí do banheiro que eu passei a lavar, a dona Socorro, dona do dormitório, ela gostava que as filhas dela lessem para ela o jornal. E ela gostava da página policial e do signo. E as filhas não gostavam de ler. Ela dizia, mãe, essa página policial, se espremer sai sangue, é só notícia ruim. E esse signo não é verdade. Se a senhora ler 2 meses atrás, é o mesmo que eu estou lendo hoje, mas daqui 2 meses vai publicar de novo, então não é verdade. E ficavam assim, não querendo ler. Aí eu identifiquei aí uma outra oportunidade de servir aquela senhora que me acolheu, que estava me dando um emprego. Eu pensei, eu vou ler para ela. Então eu pegava e falava, Socorro, vamos ali. Eu pegava uma cadeira, botava aqui e eu lia. Mas eu lia o jornal para ela com uma entrega total, exercitando a minha voz, treinando. Eu tentava ler que nem um locutor, para impressionar. E aí eu ficava ali lendo. Lia a matéria policial, lia o signo. E num dia que eu estava lendo, sentado com ela, passou um hóspede e violento e parou lá na frente e ficou ouvindo. Quando eu terminei de ler aquela parte, ele disse assim para ela, esse menino é seu filho? E ela já gostava de mim num nível que ela disse, sim, ele é meu filho. Ele disse, esse menino vai ser jornalista. Ô Espírito Santo, eu acredito muito nisso. E veja. A força maior. E ele disse isso no momento em que dentro do meu coração já começava a haver uma certa transição, porque eu ficava lendo jornal, eu assistia à televisão, então começava a eu pensar, entre locutor
E jornalista, eu estou achando que é melhor ser jornalista. Acho que fica mais famoso, eu ficava pensando. Então, quando ele falou, esse menino vai ser jornalista, é como se eu tivesse, assim, tomado posse dessa palavra. Ela invadiu e se acomodou no meu coração. E os anos se passaram. E foi como jornalista que no dia 29 de abril de 94 eu peguei um ônibus da Imperatriz e cheguei nessa cidade para escrever essa história de vida que a gente está conversando aqui sobre ela. Perfeito. E olhando aqui, então você sempre teve um ouvido aguçado. Sim. E hoje eu ando mexendo no meu telefone e sempre essa em livros, enfim, fala. Você tem que saber ouvir e quando você escutar, agir. É um episódio que eu falo o seguinte, porque todo mundo ele tem algo que, se você deixar passar, sabe, é como se fosse o trem Sim. que passa, assim, e você precisa pegar Sim, a oportunidade. a oportunidade, a coragem para você poder fazer, independente das circunstâncias que você tem e executar. Perfeito. Aí de lá para cá, você fez jornalismo, ali você mudou para Palmas. Palmas estava iniciando. Foi em 94, tinha pouco tempo, 5, 6 anos isso. E como você soube de Palmas? Tem um ator importantíssimo desse processo, que a gente não mencionou o nome dele ainda, mas que ele que conduz esse barco que a gente está falando, que eu estou me referindo a Deus, né? É por isso que eu estava falando naquela frase de acredite, isso basta. Quando você efetivamente acredita, de algum modo acontece. Deus faz, contribui para que as coisas aconteçam. E você foi muito feliz quando você mencionou a importância da gente ter a disponibilidade de ouvir. Perfeito. É essa disponibilidade de ouvir com o coração que vai fazer com que você perceba a oportunidade no momento exato em que ela surge. Porque a gente pede assim, Deus, me ouça, Deus, me ajude, Deus, estenda a sua mão. E Deus, ele não tem a possibilidade de se materializar, ele vai usar pessoas. Pessoas, frases, mas se você não se abrir, não se dispuser a ouvir, não tiver a humildade para ouvir, a disponibilidade de estudar para aprender, aí você vai ter dificuldade de ter acesso a essas oportunidades que Deus tem para você. Imagine que eu saí de Santa Inês do Maranhão, a cidade que eu morava ultimamente, eu tinha 600, é uma história que muitos conhecem, mas eu gostaria de compartilhar mais uma vez, porque a gente só tem uma história, não tem como contar, né? Só é uma que a gente tem. Eu estava na rodoviária de Imperatriz, eu havia saído do Maranhão, eu tinha R$600 já como jornalista, e a minha intenção era ir para Manaus, no Amazonas. Quando eu cheguei na rodoviária de Imperatriz, eu quis saber o preço da passagem, preocupado com o pouco dinheiro que tinha, somente 600. E o vendedor de passagem da Transbrasiliana me disse que eu iria gastar aí entre 350 a 400. Isso me gerou um minuto Você tinha ali R$200 para arrumar emprego, esperar um mês. Então eu fiquei ali naquela fração de segundo, querida Laura. Fiquei lá assim, indeciso. E hoje eu penso como que Deus usa, porque em circunstância normal, eu fiquei assim, diante do guichê, parado, pensando. Poderia o vendedor de passagem ter dito, ô, meu irmão, quando você se decide, sai da frente, dá licença, deixa eu atender o próximo. Seria o normal, meu caro Gabriel. Mas sabe o que é que ele fez? Ele disse, vem cá, se aproxime um pouco. Ele disse para mim, João Vitor, se aproxime mais aqui do guichê. Eu me aproximei, ele disse, por que você está indo para Manaus? Você tem família lá, parentes? Eu falei, não, eu estou indo atrás de emprego. Ele disse assim, por que você não vai para Palmas? Uau, onde tá? Eu nunca tinha pensado nisso. E aí ele disse, justificou. Ele disse, olha, lá é uma cidade nova, com muitas oportunidades de emprego, e a passagem muito mais barata. Você tinha quantos anos você tinha? Eu tinha 27. Eu disse, quanto é a passagem? Ele disse, R$38. E você tinha 16, falou, uau, é aqui que eu vou ficar. Eu pedi para emitir essa passagem, né? Que hoje a gente percebe que não foi uma passagem somente para uma nova capital, para um novo estado, foi uma passagem para uma nova história de vida, né? Uma nova história de vida, concordo. Enfim, então você já falou um pouquinho das suas dificuldades, da sua trajetória, que marcou
E eu queria que você já estando em Palmas, Sim. eu queria que você falasse para nós, para nossa audiência, como você descreveria o atual cenário nosso. Cenário econômico. Correto. Cenário econômico, tá. Não é tanto minha praia, que eu não sou economista, mas a posição que eu estou agora de presidente da Associação Comercial me permite, ali Sim. no dia a dia, ter um olhar assim próximo aí da realidade. O cenário do Tocantins é um dos melhores momentos que nós estamos. Tivemos ano passado, e os números mostram isso, o comércio do Tocantins foi o que mais se destacou nacionalmente falando. E vários fatores contribuem para isso. Perfeito. Alguns nichos de mercado tiveram um crescimento acentuado. Perfeito. O principal deles é o agronegócio, como já sabemos. E antes nós tínhamos a impressão que o agronegócio era aquela riqueza que ela é gerada, mas os habitantes, a população local, só vê essa riqueza passar. Isso, eu tinha muito essa sensação. Talvez já tenha tido um tempo que isso ocorreu, em que você é como se houvesse um garimpo, em que as máquinas vão lá, tiram o ouro, vem, o trem carrega, e o morador continua ali, roçando na beira da estrada. Garimpando. Em que a riqueza, efetivamente, ela não atinge a população local. Então tinha-se essa impressão do agronegócio e, eventualmente, isso lá atrás ocorreu. Hoje não mais. Hoje o agronegócio, a riqueza gerada por ele, ela já chega até a população. Correto. Ela impacta as vendas, ela impacta os serviços, a geração de serviços. A área imobiliária. A área imobiliária, sobretudo a área imobiliária. O que tem de pessoas que compram apartamentos em Palmas, que montam aqui as suas residências, as suas bases de apoio. Para os filhos, né, para os filhos estudar. A Palmas se destaca como cidade universitária. Na medicina, Palmas se destaca com grandes profissionais. Grandes profissionais. Né, duas universidades de medicina. Então, são vários fatores que conferiram a Palmas e ao Tocantins esse destaque nacional. No caso de Palmas, se destaca ainda a extraordinária qualidade de vida que aqui temos. Extraordinária, concordo plenamente. Só quem percebe se você vai fazer férias ou viajar para questões de trabalho, você percebe que nós temos qualidade de trânsito, qualidade de ser uma capital com jeitinho de interior. Sim, exatamente. Isso atrai muito. Nós temos um caso agora, um caso que eu posso citar porque é de nos orgulhar. Nós temos um diretor nosso, vice-presidente. Ele teve um crescimento extraordinário, ele tem uma unidade aqui no Tocantins e por isso ele foi convidado a ter uma unidade também em Portugal. E ele, em princípio, por conta dessa conjuntura, estava pensando em mudar para Portugal, em Lisboa. E aí, graças a Deus, ele ficou, aí disse, não, vou continuar, vou ter o negócio aqui, mas meu lugar é Palmas. Exatamente por conta dessa qualidade, do pouco tempo que nos separa do nosso lar, do aconchego do nosso lar. Aqui, em qualquer ponto que nós tivermos, 15 minutos depois, nós estamos em nossa casa. Nós que estamos acostumados, talvez não damos o devido valor, mas isso é um presente de Deus. É um presente de Deus. É uma bênção que a gente precisa valorizar, e valorizar muito. Né? Eu valorizo sempre. Valorizo e sou apaixonada pela capital. Eu posso ter negócios em outro local, mas sempre aqui vai ser o meu lar. É tanto que alguém fala comigo, você nasceu aonde? Eu falo, eu sou tocantinense. Sim. Não, mas você é tocantinense? Não, eu nasci em Goiás, mas eu sou tocantinense, a minha raiz é aqui, eu sou apaixonada, é onde que eu prospero, é uma cidade, é uma terra próspera. Eu sou palmense. Sim. E é um máximo. Sim. Aí voltando lá para a economia. Então você pontuou que o agronegócio, na sua visão, permanece mesmo com as inseguranças, enfim, que são questionadas para o ano de 2024. Tá, é porque assim, você mencionou uma frase importante agora. Na economia, imagine qual a diferença da economia para outras ciências. Se você sair na rua e todo mundo ficar dizendo assim, vai chover, não vai adiantar nada, vai chover se Deus quiser. Na economia, quando todo mundo começa a dizer, vai ter crise, sei que, aí todo mundo deixa de comprar, quem ia reformar a casa não reforma, aí a crise acaba vindo. Concordo. Né? Aí acaba vindo.
Por isso que é importante que dentro de cada um de nós haja aquela certeza assim, no que depender de mim não vai ter crise. Eu vou trabalhar, vou fazer o que eu posso, eu vou dar a minha contribuição e não vai ter crise. Cara, a crise pode ter em outro lugar, aqui não vai ter. Eu acho que os tocantinenses estão pensando e conjugando esse verbo, porque no Tocantins E não eu tá acredito. tendo crise. Não está tendo crise. E deixa eu fazer um registro assim, que é sempre justo, né? Nós que empreendemos, a gente tem um pensamento que diz assim, olha, se o governo não atrapalhar, ele já está ajudando. Porque comumente os governos só atrapalham. E no Tocantins, nós estamos tendo, nos últimos anos, um dos melhores cenários que já estivemos para quem empreende. Perfeito. Eu gosto de fazer esse registro, porque E quando não está funcionando, geralmente a gente vem apontar. Então, é digno se fazer esse registro, como que o setor empresarial, todos os setores, mas eu estou falando daquele que eu represento, como que vem sendo atendido pelo governo do Estado. Esse desempenho do comércio, eu mencionei vários fatores, mas eu ousaria dizer que a locomotiva principal são as políticas públicas que estão sendo empreendidas pelo governo do Estado, que tem estimulado a geração de emprego, a geração de renda e a transformação de vida da população tocantinense. Perfeito. E você que está na nossa audiência e escutando o que ele está falando, acredite e traga isso para o seu coração, como o Joseph sempre fala, traga para o seu coração, observando através dos sinais, para que você possa acreditar no seu negócio, no seu potencial, no seu time. Eu estou lendo um livro que começa pelo seu porquê, do Simon Sinek, sim, e ele falou algo muito interessante que eu quero até pontuar aqui para a área empresarial, focado nisso. Nós, seres humanos, temos dois tipos. Os porquês, que são os visionários, ele até deu um exemplo, que são os empresários visionários, que é o Bill Gates, Walt Disney, eles são visionários e empresários de sucesso. Outro, Steve Jobs, que é o da Apple, que é uma marca que é muito conhecida, inclusive eu sou entusiasta da marca. E levando para isso, eles eram visionários. Mas, como empresários, sozinhos, eles não conseguiam fazer nada. Eles precisavam do como. Que seria, então, o como seria o time. As pessoas que trabalham, que faz com que as pessoas que unem o porquê com o como e faz o todo. Então, isso para nós que somos empresários, eu e você que representa, você que está aí do outro lado, forma isso no seu time. O porquê, que é você que é visionário, e o como. Não, mas eu descobri que eu não sou o visionário, eu descobri que eu sou o como. Busque pessoas que estejam alinhadas com você para que você possa crescer. Correto? Sim, perfeito. Então, nós que é empresários, nós temos que acreditar no governo, acreditar, como você acabou de falar, ouvir, fazer um planejamento estruturado do seu negócio para que você possa agir. Né? Trazer pessoas que inspiram com você no seu negócio para que você possa se movimentar, formando um time, que ninguém vive sozinho. Pessoas precisam de pessoas, para que você possa alavancar o mercado, acreditando isso e trazendo mais oportunidade de trabalho. Então, eu concordo com você e fico super feliz de você passar para nós essa visão, porque eu que trabalho na área imobiliária, que trabalho na área do marketing, vejo que a nossa cidade, né, recepcionamos muito. Pessoas que chegam, pessoas que saem, mas percebemos mais pessoas que chegam. Tanto que a parte de locação, sempre muito em busca. E eu estava no aeroporto, tirei férias, encontrei uma pessoa que estava com um bebê no braço e o outro bebê andando, e eu via ela segurando as sacolas. Falei, nossa, eu não posso, eu já passei por isso. Você quer ajuda? Você quer que eu te ajude a carregar a mala, a bolsa para você carregar o bebê? Que ela estava quase deixando o bebê. Aí ela falou, obrigada, já estou chegando aqui no portão. Aí eu falei, você vai pro portão X? Aí ela vou. Eu falei, então você vai para Palmas?
Ela, sim, eu tô mudando para Palmas, encontrei uma Olha só. casa e eu tô super feliz, tô indo com os meus filhos, tô saindo do sul, tô indo para Palmas. Falei, ó, sinta em casa, sinta acolhida, seja bem-vinda. E eu amo isso. E aí, antes de mudar de assunto, Sim, nós estamos dentro do avião, sim, o avião lotado, vindo para Palmas. sim. Antigamente, quando andava de avião, você conhecia. Hoje você não conhece Não ninguém. conheço mais isso. Não conhece mais ninguém. Então, é um ponto verdade. positivo Super. que a nossa cidade está crescendo. Enfim. Vamos lá. Então, você descreveu para nós 2 cenários incríveis da nossa economia no Tocantins, né? E como você falou, a economia local está impactando positivamente Sim, a comunidade empresarial e a população em geral, correto? Sim. Que foi o que você falou. perfeito. E qual é o conselho mais valioso que você já recebeu, que você gostaria de compartilhar conosco? Para quem é empresário, para quem está iniciando o seu negócio, eu vejo que hoje a internet ela foca muito na questão do empreendedorismo, algo que na nossa época não era muito, era assim, você teria que passar num concurso. Então, quando você falava em empreender, Sim. era não, para quê? A minha família principalmente me criticava. E daí hoje falam muito. Você tem que se preparar, qual é o caminho que você aconselha para quem está iniciando, porque não é só ir lá e abrir. Existe algo que é importante você ter essa noção de iniciar o seu negócio para que ele dê certo. Sim. Como, né? Sim. Sim, por favor. Olha, citar apenas um, eu citaria um conselho que eu recebi do meu tio Isidório, que era o irmão da minha avó, e lá na minha infância, que foi um conselho, traduzindo para as nossas palavras de hoje, que foi assim: cultive real interesse pelas pessoas. Isso fez toda a diferença na minha vida, esse despertar o interesse pelas pessoas. Para quem empreende, isso é fundamental. Para quem trabalha no ramo imobiliário, para quem trabalha com comunicação, para todos. Porque produto ou serviço que nós vendemos para as pessoas. Quem nos atende são as pessoas. Então eu preciso cultivar real interesse pelas pessoas. E como que eu faço isso? Simples. Eu chego no local e se eu estou diante da copeira que está me servindo café, eu falo: como é seu nome? Ela fala: Joana. Eu falo: oi, Joana, muito obrigado, o café está gostoso. Tal. Daqui a pouco, quando eu ver ela, na próxima vez eu falo: oi, Joana, eu sorri, bom dia. E tal. Por exemplo, aqui eu conheci agora o Gabriel e o João Pedro. Então, quando eu ver eles, eu fico dizendo: oi, Gabriel, oi, João Pedro, como é que está o trabalho e tal. E eu tenho que, dentro do meu coração, despertar um carinho, dizendo: eles são jovens, eles devem estar montando um negócio. Que Deus abençoe, que eles possam evoluir, que Deus possa prosperar. Que bacana ver 2 jovens unidos trabalhando do fundo do seu coração. Genuíno. Genuíno. Você passa, guarda a imagem. Pô, foi tão bom encontrar com aqueles jovens. O carinho com que eles estavam cuidando, para que a sua imagem apareça melhor. Perfeito. Então nós temos que servir as pessoas, né? Eu tenho uma história pequena daquele piloto de caça americano chamado Charles Blimp. Ele era um piloto de caça e ele estava servindo naquela guerra do Vietnã. E um dia o avião dele foi atingido e caiu numa região montanhosa, horrível. E ele conseguiu sobreviver porque o paraquedas funcionou e ele sobreviveu. Aí ele, ao cair no chão, ele foi capturado pelo exército inimigo, ficou 2 anos como prisioneiro e ao voltar para sua terra nos Estados Unidos, ele passou a dar palestras dizendo sobre estratégias de guerra e como sobreviver em cenários de absoluta dificuldade. Perfeito. E ele viajava muito pelos Estados Unidos. Um dia ele foi dar uma palestra numa cidade muito pequena. E ele pediu um jantar, foi jantar, e aí, quando ele estava lá, aproximou-se um senhor de idade. E olhou para ele assim e disse: você é o Charles Plumb? Ele disse: sim, sou. Você foi piloto de caça dos Estados Unidos e combateu no Vietnã? Sim. E seu avião foi abatido, você caiu na região X? Sim. E você sobreviveu porque seu paraquedas de 25 dobras funcionou perfeitamente?
Sim. E aí ele fez mais umas 3 perguntas precisas, que não tinha como uma pessoa comum saber. Aí o Charles ficou assim impressionado e disse assim: Agora eu vou correr daqui, porque. Como é que você. Olha, como é que você sabe de tudo isso? Ele disse: eu fui soldado, eu servi junto com você. E eu era responsável por dobrar, por cuidar dos seus paraquedas. E eu cuidava com muito carinho. E quando eu fiquei sabendo do que aconteceu, eu tinha certeza que você ia sobreviver, porque do jeito que eu fazia, não tinha como o paraquedas não abrir, qualquer que fosse o cenário. Uau, servir. Rapaz, aí o Charles ficou de olho arregalado, abraçou ele. E naquela noite, o Charles foi pro hotel e demorou a dormir. Entrou pela madrugada. Ele ficou pensando quantas vezes ele não chegava apressado para entrar no avião e tinha um soldado do lado em pé dizendo: olha, tá tudo certo, senhor Charles e tal. E ele nem olhava. Apenas entrava. Ele ficou dizendo: eu era um piloto arrogante. Eu não olhava para aquele homem que lá na frente iria salvar a minha vida. Olha. E a partir daquele dia, o Charles começava a palestra perguntando: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Amei. Né? Quando a Joaninha serve o café, a copeira serve o café, ela está dobrando o nosso paraquedas. Quando o João Vitor e o Gabriel cuidam aqui desses equipamentos, desse cenário para esse nosso programa, eles estão dobrando o nosso paraquedas. Então nós precisamos cultivar real interesse pelas pessoas, reconhecer e agradecer pelo que elas fazem por nós todos os dias. Perfeito. Isso aí, eu acho que ele tem que já seguir com você essa frase. Essa frase, ela vai ficar. Quem dobrou o seu paraquedas hoje? Amei. Você contando, parece que eu estava do lado, vendo a imagem. Eu tenho essa. Eu vou no. Vai imaginando, eu né? vou imaginando, e realmente é incrível. Você tem que gostar das pessoas. Essa frase é uma frase. Pessoas precisam de pessoas. Foi até o Joel J que falou sempre e ficou gravado em mim, na minha memória. Porque quando você gosta do ser humano, independente se ele vai retribuir para você, mas você faz a sua parte. Então, o empresário, ele tem que ter essa visão, que o time, ele é o complemento, é o como. Então, você tem que ter o seu porquê muito bem definido e encontrar o como, né? Que é a sua missão e a sua visão. Sim. Se você for trazer na análise SWOT. Sim. E você tem que ter isso bem detalhado no seu cronograma, na sua parede, no seu planejamento. E isso, trazendo isso no dia a dia, eu tenho certeza que não é economia, não é um cenário negativo que vai atrapalhar você de permanecer ativo no mercado. Então, eu amei. E aqui, para fechar, porque o nosso papo está assim, incrível. Antes de fechar, eu quero que vocês. Vou deixar o Instagram, vou deixar o YouTube, o Instagram, o YouTube. Sim, deixar tudo que tiver. O Instagram, para vocês acompanhar. E eu também vi que ele gosta, que ele é entusiasta de ler. Sim. E eu vi que ele gosta de ler Napoleão Hill. Sim. E Napoleão Hill, para você, é um dos seus preferidos? Quem Pensa Enriquece? Sim, a 16 Responder é um dos melhores livros. Né? É a Bíblia do empreendedorismo. Então, é um livro que você indicaria? Recomendaria as 16 Leis do Sucesso. Né? Isso, de Napoleão Hill. Transforma. É porque, às vezes, a gente lê muitos livros. Se você só pudesse ler um, eu recomendaria esse. Sim, porque quando você lê algo que eu faço que a leitura, minha filha até falou para mim que a leitura é como se fosse o sabidão. Né? Então, você tem que colocar esse hábito de ler. É igual o hábito de atividade física. O hábito de atividade física, ele olhando aqui como uma metáfora, tem que ser igual a higiene física, que você precisa todos os dias, escovar os dentes, tomar banho. Então, a leitura e a atividade física, você tem que olhar isso na sua vida como empreendedor, porque o mercado, ele anda muito rápido.
Vamos começar a tecnologia, muito rápido, tudo é muito rápido. Então, você que é empresário, não lê, não faz atividade física, não encontra um método gostoso para acolher o seu como, Sim, você vai sempre encontrar só pensamentos dos desafios, sim, correto, Joseph? sim. E você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre isso? Mas você tocou num ponto essencial, que vale para quem empreende, mas que vale para qualquer ser humano, que é a busca do equilíbrio. Todos nós vivemos com a missão divina de buscar a felicidade. A felicidade ela se constrói com vários ingredientes, mas o principal dele é o equilíbrio, é como que eu lido com as coisas, principalmente com aquilo que me é adverso, com aquilo que me fere, com aquilo que dói. E, e a preparação da alma, do espírito para isso é feita com alguns sentimentos que nós precisamos alimentar. O principal deles é a gratidão. Perfeito. Quando você é grato, você não reclama, você compreende a situação, você tem paciência, você tem perseverança, você entende a dureza da jornada. Então, precisamos ter gratidão sempre. E nós precisamos buscar esse equilíbrio tentando responder a uma pergunta todos os dias: o que mais importa? A cada instante nós estamos fazendo escolhas, são opções. No mundo agora em que as informações se multiplicam por segundo, então nós precisamos sempre responder o que mais importa para a minha felicidade, para o meu equilíbrio de vida. Quais os valores que me são mais importantes? O primeiro valor é a sua paz interior. Perfeito. Primeiro valor. Algo que lhe rouba a paz, não é bom que você fique junto ou ao lado. A paz interior é um bem precioso. E nós temos que nos cercar daquelas coisas que nos fazem bem. A família, né? O trabalho saudável, a boa música, a poesia, para quem gosta de poesia, o passeio, o parque, leveza. Precisamos buscar leveza de alma, porque a dureza, na hora que você amanhece, na hora que você abre a porta da sua casa, já é dureza. Perfeito. Então nós vamos buscar esse equilíbrio, esse necessário equilíbrio, é ele que vai nos dar essa tão divina graça chamada felicidade. E precisamos entender uma frase de uma poetisa que diz que a felicidade não está numa estação, num ponto em que chegaremos. A felicidade é a própria viagem a ser feita. Temos que buscar a felicidade a cada instante. É o caminho. É o processo. É o processo. Perfeito. E aproveitando isso, então, o que é sucesso para você? Estar em paz e feliz com os meus resultados, entendendo que eu fiz, eu faço, eu vou continuar fazendo o melhor que eu posso dentro da missão que eu estabeleci para mim mesmo. Uau! E qual a frase que você gostaria de deixar aqui para nossa audiência, que marcou na sua vida e que quando você está passando por alguma aflição, por alguma decisão forte, porque quando você é presidente da CIPA, enfim, tem a sua vida profissional, a sua vida pessoal, qual que é a frase? Você tem 4 filhos, como Sim. você acabou de me falar, uma família linda, que isso é uma riqueza. É uma riqueza, Sim. família grande, a casa cheia, Natal, enfim, isso é lindo. Sim, muito. E qual é a frase que você traz para você, para sua mente? Porque nós somos os nossos maiores sabotadores, Sim. nós mesmos. Então, trazendo tudo que você deixou aqui como pontos fundamentais, que quem está ali do outro lado está ouvindo, está anotando, vai colocar em prática, porque não adianta você ouvir e não colocar em Sim. prática. Você traz para nós essa frase, para você anotar. Eu vou pedir sua permissão para falar 2, porque como você falou de dor, então eu quero compartilhar uma frase muito simples, mas que nós pudéssemos adotar sempre. Assim, quando eu estou no momento de dor, de dificuldade, de aperto, você pensa assim: isto também passará. A dor, ela é passageira, como a primavera, como as estações. Então, o mundo não acaba por conta de uma dor, por conta de um momento. Então, todas as vezes que você estiver assim, apenas pense que isto também passará. Agora, outra frase, quando nós temos um bate-papo como esse, talvez você que me assistiu, deve ter pensado: poxa, tem algumas coisas aí que eu vou pegar e vou colocar em prática. E quando termina, você fica dizendo: eu acho que amanhã eu começo a colocar em prática. Não,
no mês, quando melhorar as coisas. Quem empreende, quem quer fazer a diferença, tem que começar de onde está, com as ferramentas que tem e tem que começar hoje. A frase que eu deixo nesse sentido, ela é do grande pensador americano Martin Luther King. Ele estava falando sobre atitude. E ele disse assim: suba o primeiro degrau com fé. Você não precisa conhecer toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Que você dê hoje o primeiro passo em direção à sua realização pessoal e à sua felicidade. Perfeito. Incrível, parabéns. Eu sou super fã do Martin Luther King. Você tem um sonho. Sim. Perfeito. Amei, foi incrível o nosso insight. Espero que vocês tenham anotado todas. Eu anotei aqui, então amei estar com você. Obrigada pelo seu tempo valioso. E eu tenho certeza que nós vamos fazer muitos negócios, vamos ter muitos outros encontros. Vamos voltar novamente a fazer novos podcasts. E vocês que estão aí, eu vou deixar o Instagram do Joseph. Muito feliz de estar com vocês aqui nessa audiência. O No Ar com a Sinara é feito para você, para que possa tocar no seu coração, nem que seja uma palavra, e que você coloque o que o Joseph falou, que tudo na vida é um caminho, é um processo. Então, tenha paz com você, faça o que precisa ser feito, entregando o seu melhor todos os dias, agradecendo em gratidão, como o Joseph falou, e que se você colocar isso como um hábito, como uma repetição, você vai chegar onde você precisa, sem ansiedade, sabendo que você, como ele falou, o sucesso é um caminho, né? O sucesso é um passo de cada vez. Obrigada, querido. Arrasou. Obrigada. Muito obrigado a você, obrigado a você que esteve conosco. Que Deus abençoe.